9 de dezembro, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia. Ainda somente comigo, mas se Deus quiser, amanhã ela está chegando e a gente já vai gravar os próximos capítulos juntas. E aí, compartilho um pouquinho da minha felicidade de poder dizer que nós estamos aí só há 22 dias para finalizar os 66 livros das Sagradas Escrituras. Que esse investimento que nós fizemos na nossa própria vida, compartilhando com você os nossos devocionais, tenha sido de grande elevo, de edificação e, sobretudo, enraizamento espiritual em Cristo. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos lá? 2 Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo 3. Então, a segunda carta é mais curta do que a primeira. Vamos ver o que Paulo fala aos Tessalonicenses nessa segunda carta. Capítulo 1. Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica. Irmãos que estão unidos com Deus, o nosso Pai, e com o Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O juízo final. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho sobre vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e sofrimentos. Esta é uma prova de que Deus é justo na sua maneira de julgar. Como resultado disso, vocês se tornarão merecedores do seu reino, pelo qual estão sofrendo. Deus fará o que é justo. Ele trará sofrimento para aqueles que fazem com que vocês sofram e dará descanso a vocês e também a nós que sofremos. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu e aparecer junto com os seus anjos poderosos, no meio de chamas de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagens de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês, e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2. A revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, que escrevemos isso em uma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram, contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos, até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? Vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. Que coisa linda, hein? Glória a Deus. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Firmeza e fidelidade. Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu
como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo o que é bom. Orem por nós. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita, como aconteceu entre vocês. Orem também para que Deus nos livre das pessoas más e perversas, pois nem todos creem na mensagem. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. E o Senhor faz com que confiemos em vocês. Temos a certeza de que estão fazendo e continuarão a fazer o que lhes recomendamos. Que o Senhor os faça compreender melhor o amor de Deus por vocês e a firmeza que Ele, Cristo, dá. Trabalhar e fazer o bem. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a Ele. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar. Não temos recebido nada de ninguém sem pagar. Na verdade, trabalhamos e nos cansamos. Trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo. Porque, quando estávamos aí, demos esta regra: quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele, para que fiquem envergonhados. No entanto, não o tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha o irmão. Que o Senhor da paz dê a vocês a paz, sempre, de todas as maneiras, e que o Senhor esteja com todos vocês. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. É assim que assino todas as minhas cartas. É assim que escrevo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Glória a Deus. Gente, preste atenção. Por que Paulo fala assim? É assim que assino todas as minhas cartas e é assim que escrevo. Porque estava havendo cartas que estavam transitando entre as igrejas de pessoas que diziam ter sido cartas escritas por Paulo. Então Paulo começou a finalizar as cartas dizendo: isso escrevo de meu próprio punho, ou é assim que assino todas as minhas cartas, para que não houvesse uma falsificação das cartas de Paulo ali entre as igrejas. Bem, a gente já percebeu que a segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses já não foi uma carta com a mesma essência da primeira carta. Na primeira carta, do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo está elogiando ali a igreja, se alegrando por tudo aquilo que Deus tem feito ali no meio deles. E no capítulo 4 e capítulo 5, Paulo traz algumas exortações, que a gente já entendeu quais são no dia de ontem, que é fugir da imoralidade, amar o próximo e aguardar a volta do Senhor. Já na segunda carta, quando Paulo escreve, a gente sabe que Paulo estava ali em Corinto, né, na cidade de Corinto, e essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa segunda carta, ele vem para combater o fanatismo que estava acontecendo dentro da igreja acerca da volta de Jesus. Se apregoava que os apóstolos já tinham dito que Jesus já havia voltado, então estava havendo uma grande movimentação na igreja por causa dessas informações que não eram corretas. Então Paulo vem trazer nessa segunda carta algumas instruções que eram indispensáveis para que a igreja não perdesse o seu foco. Outra coisa que estava acontecendo era que os cristãos, acreditando que Jesus já ia voltar naquele momento, pararam de trabalhar, abandonaram seus trabalhos, abandonaram seus afazeres diários, porque estavam vivendo já na expectativa da volta de Jesus imediata. E aí Paulo traz essa exortação, né, que não deixem de trabalhar, que voltem a trabalhar. A carta que Paulo está trazendo aqui para a gente, que a gente leu, fala de uma igreja, e aí eu quero falar mais uma vez dessa característica que está
muito relevante da igreja de Tessalônica, que é uma igreja que permanece fiel em meio à perseguição, porque na segunda carta ele também enfatiza isso. Ele também fala dessa igreja que permanece fiel, mesmo em meio à perseguição. Olha o que ele fala no versículo 3. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais. E o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. Então aquilo que Paulo tinha falado no capítulo 4 e 5 sobre o amor ao próximo estava funcionando. E ele ainda está dizendo que aquela mesma fé que eles tinham e que os levava à fidelidade mesmo no meio da perseguição, era a fé que eles se mantinham. Ou seja, a igreja estava vivendo um progresso espiritual. Que coisa linda, né? Mas é muito notório que a segunda carta tem breves elogios e Paulo já parte aí para uma exortação mais pontual. É interessante quando ele começa, a partir do versículo 7, falar acerca do castigo que virá àqueles que perseguem a igreja, do castigo que virá àqueles que perseguem a mensagem do evangelho. E ele também dá essa conclusão no contexto falando de que aqueles que são perseguidos deverão viver com essa compreensão de que aqueles que lhes perseguem estarão um dia recebendo a recompensa de uma condenação eterna, ao passo que hoje eles passam por sofrimento, mas viverão uma recompensa de um descanso e de uma alegria em Cristo eterna. Paulo faz esse contraste e isso faz com que a igreja se anime, com que a igreja persevere, com que a igreja não perca essa característica que é muito distinta na igreja de Tessalônica, que era essa perseverança, esse crescimento espiritual mesmo em meio às perseguições. Outra coisa que Paulo fala nessa carta que eu acho muito bonita é sobre esse poder que tem impedido a manifestação do perverso. E aí vem essa especulação. Que poder seria? Seriam esses os poderes humanos, no caso a lei, estabelecendo a ordem, os imperadores da época? Seria esse poder, o poder do evangelho que Paulo pregava? Que poder seria esse? A gente já tem esse entendimento. Na realidade, a maioria dos teólogos concordam acerca disso, que esse poder fala da manifestação, da presença do Espírito Santo detendo essa manifestação, essa ação deste perverso, essa ação completa aí, né, de Satanás. Então, que o Senhor nos livre de vivermos numa terra onde Satanás vai estar agindo aí livremente, porque tendo esse limite, a gente já vê o caos que impera hoje na humanidade, dentro desse conceito da iniquidade se multiplicando e o amor de tantos esfriando. Então a carta aos Tessalonicenses é essa exortação a crer na volta de Jesus, essa exortação a não desfalecer na fé, essa exortação a não se contaminar com ensinamentos contrários, a não se contaminar com esse fanatismo que nos tira do foco, com essa religiosidade que nos tira do alvo. Então, queridos, que a gente possa levar essa mensagem de Tessalonicenses no nosso coração, aguardando firmemente e confiante a volta do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.